Bom dia, gente. Tô aqui tentando colocar escreva feminino aqui nos comentários e tá difícil. Meu ring light tá meio parado aqui, então tá meio difícil de escrever, mas tá dando. Nós vamos falar hoje sobre os 3 portais da cura do feminino. Vem chegando, a Liz já tá aí. Bom dia, Liz. Como é que você está, deusa? Vamos começar a falar sobre os 3 portais de cura do feminino. Eu geralmente não anuncio as lives, não anuncio os temas, porque eu deixo chegar aquilo que precisa ser dito de fato, né? Senão, a Bel, bom dia, Bel. Senão eu fico trazendo aqui o que eu acho que é preciso e não aquilo que realmente é preciso. Então, quando chega no dia da live, que são segunda, quarta e sexta, meio-dia e 15, meio-dia e meio, eu vou entrando. Quando chega nesse horário, eu deixo vir aquilo que precisa. E hoje nós vamos falar sobre os 3 portais de cura do feminino. O que é que de fato... Bom dia, Simone, seja bem-vinda, bom dia, vão chegando, gente. Que bom que vocês estão aqui. Hoje, tô bem no processo. Ai, que legal. Depois me conta, me manda mensagem lá, Liz, pra falar como é que você tá. Hoje a gente não falou ainda, tá? Sejam bem-vindas. Eu vi que também entrou a Camila. Bom dia. Olha só que legal, Simone. Perguntou pra tua amiga como curar o bloqueio da energia feminina e caiu aqui. Hoje que eu vou falar 3 portais de cura do feminino. Que legal. Tá vendo como é? Quando a gente vai abrindo assim pra Deus, Deus ele vai trazendo aquilo do universo, Deus, aquilo que a gente quiser chamar de acaso, né? Quando acontece isso, vai chegando, vem vindo. E como eu falei, não sei se você estava aqui a hora que eu falei, Simone, eu nunca coloco, caiu aqui pela primeira vez. É sobre isso, deusa. Só recebe, deixa fluir, que às vezes a gente precisa de resposta. E as respostas aparecem quando a gente de fato está aberto para isso, né? Eu sempre falo uma coisa que é bem importante, que é o mestre aparece quando o discípulo está pronto. E não necessariamente que eu seja uma mestra, não. Sou aqui somente uma figura trazendo um conhecimento, uma informação que pode ser que ajude você, quem está assistindo, quem vai chegar, né? Que esteja buscando essa cura do feminino e às vezes não sabe nem por onde começar. Então eu estava falando no começo da live que eu tenho testado algo novo, né? Antigamente eu dava temas para as lives e abria a live dentro daquele tema e falava sobre aquilo. Só que acontecia muito de eu falar, trazer exemplo. Hoje eu vou falar de Kundalini. E chegar para falar de Kundalini, eu recebia, né, para falar sobre outra informação. Então hoje eu já não boto mais tema. Eu abro aqui a live antes de começar com a egrégora e trago para vocês aquilo que eu sinto na hora. E hoje eu senti de trazer sobre esses 3 portais de cura do feminino, né? Que às vezes a gente tá nessa caminhada, nessa busca, já entendeu que a gente precisa puxar essa nossa energia para fora e não sabe muito bem, tipo assim, o que é que precisa fazer, o que é que precisa olhar. Ainda mais quando as pessoas já vêm dessa jornada de autoconhecimento, né? Quando já caminha no autoconhecimento, já ressignificou muita coisa, já modificou muita coisa, mas ainda se sente estagnada para essa energia fluir com mais leveza, para essa energia se transformar, né? Para você ver de fato isso fluindo no teu ser. Porque o feminino, ele é isso, não é nada que você force, ele é natural. Você percebe que em determinado momento você simplesmente não consegue mais se identificar com as roupas que você usa, que você não consegue mais, que você não tem mais vontade de estar se escondendo, né? Quer ser mais você, quer se expressar. Você percebe que a arte começa a emergir do teu ser, ou seja, volta a ter vontade de desenhar, de bordar, de dançar, de cantar. E se permite fazer tudo isso. Porque às vezes você até tem esse desejo, mas ele tá reprimido, né? Porque acha que não pode, que é errado, né? Que tem que ter um jeito certo e você não sabe esse jeito certo. Então hoje eu vou falar sobre exatamente esses 3 portais de cura do feminino. E antes de começar, já vou deixar a oportunidade para quem está aqui presente, que é, se você quer ter a oportunidade de olhar para o teu feminino, olhar para as tuas dores específicas, aquilo que tu tá passando de desafio e entender como é que você resolve dentro de ti essas dores para que você possa fluir mais nessa energia, se conectar com relacionamentos saudáveis, desfrutar da vida, desfrutar daquilo que você tem, né? Dar novos saltos. Eu quero que você escreva aqui para mim, ó, feminino,
que você vai receber lá no teu direct um formulário de aplicação para uma sessão de consultoria comigo gratuita, somente eu e você, para mim te ouvir durante aproximadamente 1h30 e te trazer, né, essa clareza sobre o que é que você está precisando olhar na tua vida em profundidade, o que é que precisa ser curado para que você possa verdadeiramente viver e fluir nessa energia do feminino, com bons relacionamentos, desfrutando daquilo que você já tem, conquistando mais, se você está buscando mais prosperidade, mais abundância, né? E se você também já tem tudo isso, porque chega muitas mulheres pra mim, gente, que já estão realizadas profissionalmente, já estão realizadas financeiramente e não conseguem desfrutar disso, não conseguem desfrutar do casamento, ou algumas que já estão com a vida profissional ok, mas tem uma frustração, uma dor muito gigante por conta dos relacionamentos, que não consegue fluir, não se conecta com parceiros que sejam saudáveis. Sabe aquela pessoa que te valoriza, aquela pessoa que te assume, aquela pessoa que reconhece em você a tua grandeza e ajuda você a lembrar disso quando você tá falhando? Você merece isso, né? Só que para isso precisa estar na tua essência. Você precisa adentrar o feminino. Você precisa puxar para fora aquilo que você é. Porque é muito cansativo quando uma mulher está vivendo a vida na polaridade oposta da essência dela. Ou seja, quando uma mulher ela é muito masculina. E não é o masculino de expressão. Não é isso. É energia. É a maneira que você se comporta, dando conta de tudo, sempre acreditando que precisa fazer mais, entregar mais, dar mais, doar mais para ser vista, para ser amada, buscando isso, ser reconhecida através do servir. Muitas vezes a gente acredita que o que a gente está fazendo é amor, é por amor, mas na verdade é só dor que você tem dentro, ferida, está buscando reconhecimento no outro. E aí a gente entra falando sobre os 3 portais, né? Pra gente não ir muito sem linkar, pra quem tá assistindo e veio aqui receber essa informação, conseguir fazer os links sobre quais são esses portais, né? Quando a gente quer curar o nosso feminino, que eu falo sobre curar relações, só que pra você curar as relações, você tem que curar a relação com você mesma. Você é o primeiro relacionamento na sua vida que tem que estar alinhado para que relacionamentos fora fluam com dinheiro, com um parceiro, com prazer, com a maneira de viver. É primeiro com você que tem que estar bem esse relacionamento. E esse relacionamento com você só vai estar bem quando você encarar de frente esses 3 portais, que são Pai, Mãe e Deus. Ah, Andressa, Pai, Mãe e Deus? Como assim? Já fiz tanta constelação e ainda não consegui trazer esse meu feminino pra fora? Não é sobre isso, gente. É sobre você ir buscar na essência, olhar para essa história, cada portal por vez. Então, pra gente chegar no 3º portal, que é o portal que vai fazer você se sentir realizada, plena, vivendo uma vida com prazer, com tranquilidade, realizando os teus sonhos, desfrutando de bons momentos. Para você chegar nesse 3º portal, que é o Deus, você tem que passar por pai e por mãe. E por que tem que passar por eles? Porque eles foram as primeiras referências na tua vida do que é um sagrado feminino e um sagrado masculino. Por mais que hoje você olhe pra eles e você não reconheça isso, ou até olhe e diga, meu Deus, mas eu me relaciono bem com a minha mãe, eu me dou bem, porém, né, sempre tem uma coisinha com meu pai, com a minha mãe. Enquanto tem essa coisinha que lá dentro muitas vezes você se nega de ver, se nega de olhar, você não consegue estar bem contigo mesmo de verdade. E sem você estar bem se relacionando com você de forma harmônica, você não vai se relacionar com nada na vida. Por isso que é tão desafiador. Aí o pessoal que já vem nessa caminhada do autoconhecimento, porque tem muitas pessoas que já fazem terapias, já buscam esse autoconhecimento há algum tempo. E ainda não conseguiram equilibrar essa energia, curar esse feminino, trazer esse feminino pra fora. Por que que isso acontece? Porque é essa camada, gente, que eu tô falando aqui, esse portal pai e mãe, ele é uma profundidade muito grande. Então, dentro da espiral do autoconhecimento, dentro do espiral de cura do ser, quando a mulher ela adentra no feminino, quando a cura do feminino começa a chamar ela, que geralmente é quando você tá passando algum desafio, um relacionamento profundo ou um vazio no peito que você tem tudo e não consegue sentir desfrute, prazer, gozar pra vida, ou é quando você tá tendo problemas financeiros, né? Que tem pessoas que
certo nível financeiro também. Quando a mulher começa a parar nesse portal, é porque você está em desequilíbrio com as tuas energias, polaridades, yin e yang. Você está na polaridade oposta daquilo que é a tua natureza. Por isso que você não consegue fluir na vida. Por isso que você tem dificuldade de se conectar com você mesma. É isso que está acontecendo. Então esses 3 portais de cura do feminino, eles têm que ser trabalhados em profundidade para que você se relacione bem primeiramente com você. Só que você não consegue se relacionar com você se a tua criança tá ferida lá por conta das dores da mãe no passado, por causa da falta, porque a mãe não amou como deveria, porque a mãe não esteve presente como deveria, porque a mãe não conversou, não ensinou coisas que deveria. E tudo que a gente acha que deveria, né? Somos nós que acreditamos que deveria ser assim. Nós, mulheres adultas, olhando pra trás, muitas vezes acreditamos que teria que ser assim, né? E na verdade, não, é só uma expectativa da criança que ainda tá agarrada em você. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que os problemas que você vive hoje, relacionados a esse feminino, relacionado a não conseguir se relacionar intimamente com o outro e conectar, atrair um parceiro que não seja um parceiro que vai te fazer se sentir mais humilhada, mais rejeitada, que não te trate como você mereça, que não te ame, pessoas que não querem nada com nada. Você só vai conseguir se conectar com o oposto disso, com um relacionamento saudável, quando você aprender a ter essa relação contigo. E é difícil, gente. É desafiador. Muito desafiador, inclusive. Por quê? Porque pra você se relacionar dessa forma com você, em verdade, em integridade, em profundidade, você tem que olhar para esses portais. Primeiro pra mãe. Aí você vai me dizer, Andressa, o que minha mãe tem a ver com o fato de eu não conseguir um parceiro, um relacionamento saudável? Ou o que minha mãe tem a ver com o fato de eu já ter conquistado minha estabilidade financeira, já prospero, dinheiro pra mim não é um problema, eu vivo bem, quero mais, porque é sempre bom ter mais, mas já vivo bem, posso me permitir, né? E não consigo desfrutar disso. Ou às vezes você tá num relacionamento e também não consegue desfrutar desse relacionamento, vive sempre naquela situação, né? Alguma coisa, não consegue ter prazer. O que tem a ver com minha mãe? Vamos começar falando da mãe. Acho que hoje eu vou falar bastante sobre a mãe e na quarta-feira eu vou falar sobre o pai. O que isso tem a ver com a mãe, né? O que isso tem a ver com esse primeiro portal chamado mãe? Eu não estar bem comigo, eu não desfrutar da vida, eu não ter parceiros. Alguém já parou pra pensar nisso? O pessoal que tá na live, escreve pra mim se já parou pra pensar. Eu não consigo ter parceiro e dinheiro, ó, tá vendo? A Simone tá tendo dificuldade com as duas coisas, prosperidade e relacionamento. Boa, já vou falar sobre isso, Simone. Conta pra mim aí, você que tá assistindo, qual é o teu desafio relacionado a esse feminino? O que é que hoje você tá buscando, já faz algum tempo que você não tá conseguindo se conectar? Conta pra mim aqui que eu vou falar o que isso tem a ver com a relação materna. O que isso tem a ver com sua mãe? Fala pra mim aqui. E pra quem tá assistindo também, estou convidando a escrever feminino pra você saber em profundidade como isso funciona na sua vida. Porque você vai receber um formulário da minha consultoria que é gratuita, um processo seletivo onde eu seleciono algumas mulheres. São 3 vagas por semana, tá bom? Que eu seleciono algumas mulheres para estar comigo e eu mostrar onde que tá dentro da tua história esses problemas, te levar na causa e te apresentar o meu trabalho de como eu posso te ajudar a você curar isso, né? Tanto através da minha mentoria o Despertar de Shakti, quanto através da Kundalini. Então eu quero te convidar a escrever feminino aqui para você receber a aplicação. Se você for selecionada, é gratuito, tá bom? Então fica o convite. Ó, a Natália Oliver escreveu relacionamento amoroso. Então, ó, já temos 2 aqui. Ó. A Simone também tem problemas com parceiro. E a Natália também. Quem mais? Eu já sei que tá relacionado com minha mãe, mas não sei como curar. Olha, viu? Já tá? Que legal, Simone. Que bom que você já tem essa consciência. Já é um passo a mais quando a gente tem a consciência, né, de que tá relacionada. E justamente estou falando sobre mãe hoje, né? Eu vou falar um pouquinho sobre da onde que vem isso, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguém pra colocar aqui. Alguém colocou mais alguma coisa? Não. Se você sentir de compartilhar qual é o teu desafio aqui comigo, você que tá assistindo, coloca aqui para as outras mulheres também ver pra gente poder falar, porque eu tô aqui justamente pra trazer consciência pra ti, te ajudar a entender o que você precisa curar. Que é o que eu vou falar agora um pouquinho sobre essa mãe, né? E falando desse portal mãe, você já vai ter muita consciência. Então, Simone, tu vai conseguir ter bastante consciência sobre, e a Nath também vai conseguir. Eu queria... Quando a gente tem problemas relacionados à aceitação da nossa mãe,
nós temos problemas relacionados à aceitação do primeiro feminino na nossa vida, que é a nossa mãe. E automaticamente nós temos problemas de nos aceitar. Então, o que acontece? Essa mãe, muitas vezes, ela não viveu um relacionamento que você considera como um relacionamento próspero, como um relacionamento saudável, como um relacionamento de relação amorosa de verdade. Então, muitas de vocês têm problemas com o que vocês enxergaram nessa relação dessa mãe e desse pai, ou dessa mãe com esses parceiros durante a vida. E aí, o que acontece contigo? Como você não consegue aceitar... Ah, tá bom. Como você não consegue aceitar... Desculpa, gente, os bastidores aqui atrapalham um pouquinho. Como vocês não conseguem aceitar essa história de vida, não conseguem aceitar essa mãe, vocês têm problema em aceitar vocês. E quando vocês não aceitam quem vocês são, vocês não conseguem aceitar os desafios, ou seja, as sombras psicológicas que você tem em você e que é o que faz você não conectar com um relacionamento saudável. Ou quando conecta com uma pessoa que te machuca. Conecta com uma pessoa que não é o parceiro provedor que você quer, não é o parceiro respeitoso que você quer, não é o parceiro que te ajuda a construir a vida que você quer. Ou seja, conecta com tudo aquilo que você não está buscando. Porque a sombra da tua psique não reconhece aquilo que em ti precisa ser modificado relacionado à relação materna. Entende? Então tem muitas coisas dessa história da mãe e eu te convido a fazer isso. Eu vou passar para vocês aqui um exercício que eu passo para minhas mentoradas, para vocês fazerem. Então prestem atenção nisso, tá? Que isso aqui que eu tô dando é o creme de la creme, é coisa que eu dou lá dentro da minha mentoria, que eu ensino e ajudo os meninos a fazer lá. É o quê? E assim, ó, com bastante humildade, verdade e sinceridade com você. Que tem duas pessoas que sabem aquilo que você tá vivendo, quando é verdade ou quando não é você e Deus. Então você não precisa provar nada pra ninguém, só não minta pra você. Não prove nada pra ninguém, mas não minta pra você. Então esse exercício que eu vou dar pra você fazer é um exercício que vai te levar pra uma profundidade do teu ser que às vezes você não quer ver. E quando você olha e entra em contato, você tem a oportunidade de curar. Então a Simone falou que já sabe que tem problema com a mãe, mas muitas vezes não sabe como curar esse problema com a mãe, né? Não sabe o que fazer pra resolver essa situação. Vamos começar pelo básico. A Simone tá aí ainda? Importante se ela estiver aí. Me avisa se você tá aí, Simone. Que acho bem importante tu prestar essa atenção aqui nisso que eu vou te dizer. Que a gente vai começar com o primeiro check do como você resolve essa questão de tá difícil me relacionar. E quando a gente fala de relação afetiva, a gente fala de relação com o dinheiro também. A gente tá falando de todas as relações. Tá ali, perfeito. Então, como que é, Simone, isso? Você vai pegar uma folha de caderno e você vai começar a sentar num momento teu de meditação, num momento teu onde você tá sozinha, com tempo, sem pressa. Pega um chazinho, pega uma água saborizada, alguma coisa que te traga para essa sensação de conforto interno e comece a escrever o que você realmente acha da sua mãe. Relacionada a como ela se relacionou na vida, relacionada a como ela se relacionou com o dinheiro, relacionada a como foi os relacionamentos dela, não sei se é com o teu pai ou se ela teve outros parceiros. De repente você não conheceu a mãe, pode ser que a mãe não esteja aqui, não tenha curtido essa experiência, mas quem foi a figura que te criou? Que seria uma relação materna para a criança. Quem foi? Foi uma avó? Foi uma tia? Foi algum conhecido? Alguém da família? Pegue essa pessoa como referência, a pessoa que você tem referência do feminino, geralmente é a mãe, tá? Então, se não tem essa mãe, é a pessoa que te criou e que você teve mais essa proximidade. E escreva o que você acha dessa história. E se a mãe, por exemplo, você teve mãe, você nasceu de uma mãe, mas você foi adotado, você foi acolhido por outra família, teve um processo de rejeição materna onde outras pessoas te criaram, você sabe que tem mãe e você sabe dessa rejeição. E se conhece pouco, também escreva sobre isso. Escreva em profundidade o que é que você acha dessa mãe. Quais são os seus pensamentos relacionados a essa mãe. E também escreva emoções, sentimentos, né? Culpa, raiva, ódio, nojo. O que é que você sente dessa mãe? E aí, depois, tem a segunda etapa. Mas você precisa ser muito sincera, sem culpa, sem justificativa. Porque quando a gente abre esse portal da mãe, a gente começa a nos chicotear, né? A gente começa a nos maltratar
Porque a gente às vezes pensa que a mãe é mesquinha. Porque às vezes a gente pensa que a mãe é narcisista. Às vezes a gente olha pra mãe e julga a forma que ela aceitou um relacionamento tóxico a vida inteira, foi submissa. A gente faz isso. Somos seres humanos. Eu falo aqui com mulheres, eu sou mulher, eu sei que tem partes suas, não sei se é esse o julgamento, mas sei que tem partes suas que tem essas dores relacionadas a como essa mãe viveu e se comportou. Eu sei que isso acontece. Então faça esse exercício com consciência e sem cobrança. O feminino, ele é amorosidade. O feminino, ele é esse acolhimento da gente mesmo. Então quando você parar pra fazer isso, pensa que você tá fazendo algo pra te curar e que não precisa ser pesado. E você não precisa sentir culpa por estar fazendo isso, mas faça. Então você vai escrever lá tudo o que você pensa sobre essa mãe. Demore o tempo que precisar. Tire o tempo que precisar. Eu fiz muito isso. Vi minha mãe apanhar do meu pai. Olha ali, viu? Tá vendo? Tá vendo o quanto é grave? E aí, viu a mãe apanhar do pai. E o que sente, né, dessa mãe? Como que olha pra isso? Ainda aí dentro deve ter alguma coisa. Só que a gente tem que ter uma sabedoria, uma humildade muito profunda pra se perguntar isso. Porque a mente na hora vai dizer: ah, já tá resolvido. Ah, não, eu sei que ela passou o que ela precisava. Ah, foi uma escolha dela. Ah, não tem nada a ver comigo, eu sou a filha. Mas lá por trás dessa resposta rápida da tua mente, tá o que realmente você sente. Tá o que realmente você vive. Por isso que precisa ir numa camada mais profunda. E aí quando você identificar o que é que essa mãe foi, o que você acreditou e ainda acredita, porque você ainda acredita sobre ela isso, você começa a linkar onde na sua vida você faz igual com você mesma e às vezes com os outros. Porque às vezes você julga a mãe porque se colocava num lugar onde apanhava, onde, né, era submissa. E quantas vezes tu ficou num relacionamento onde você não foi tratada da maneira que você queria, mesmo que você não apanhasse fisicamente, mas onde você era agredida emocionalmente, agredida verbalmente? Quantas vezes? De repente você ainda tá hoje. Ou se não é num relacionamento amoroso, é aonde na vida que você tá aceitando essa agressão. De repente a forma que tu se trata é agressiva. E é aí que você começa a reconhecer as sombras da tua psique. E somente quando você reconhece essas sombras, quando você vai lá com a lanterninha no escuro, que escrever é esse processo de você ir com a lanterna no escuro. Porque quando a gente escreve, a gente traz, puxa para a memória, puxa do nosso inconsciente coisas que estão armazenadas. E nesse ato de escrever, você localiza essas sombras psicológicas na tua história e tu consegue trazê-la pro teu agora. E trazendo pro teu agora, você consegue mudar. Entende? Então por isso que é importante fazer esse processo com calma, sem cobrança, com muita humildade, abrindo esse portal da mãe, que é o primeiro portal da cura desse feminino, porque essa mãe representa o feminino, o primeiro feminino na sua vida. O segundo é você, o primeiro é a mãe. E tudo que tá mascarado sobre essa relação da mãe, tudo que tá oculto sobre essa relação da mãe, é o que hoje não deixa você acessar a vida que você tá querendo viver, com prazer, com leveza, você desfrutar daquilo que você tem. Como eu falei, gente, muitas mulheres hoje que chegam até mim estão exatamente nesse lugar. Já tenho realização profissional, já tenho realização financeira, às vezes já tem até uma realização da família, mas não desfruta disso. Mesma coisa quando você já tem as realizações e não tem um parceiro ainda. Tá negando a primeira figura de um feminino sagrado, que é a tua mãe. Porque apesar dessa mãe ter muitos defeitos, ter errado muito com você, ela é sagrada. Por mais que ela esteja por baixo de muitos véus de uma personalidade narcisista, de uma personalidade julgadora, de uma personalidade inferior, assim como nós todos estamos em algum nível, essa mãe, ela é sagrada. O útero dessa mãe é sagrado. Você só está aqui porque essa mãe um dia escolheu você para estar aqui. Se não fosse por conta dela, você não estaria. Então é um privilégio ela ter cedido o útero dela para você nascer. Aí a gente olhar para essa mãe e tirar essas nossas cascas de julgamento, que na verdade são sobre nós mesmos também, a gente dá um salto quântico na vida. A gente dá um salto de prosperidade, a gente dá um salto de relações. E eu falo relações porque o sagrado é se relacionar com a vida.
E com a maneira que você se relaciona com você se relaciona com o dinheiro, você se relaciona com os parceiros, você se relaciona com as decisões, você se relaciona com o prazer. Deixa eu ver aqui o que o pessoal colocou, que eu acho que tem mais nos comentários. Pai alcoólatra, ocupava minha mãe por ela ser ruim e provocar ele bêbado. E aí tinha brigas horríveis. Olha só, tá vendo? A culpa, o julgamento, achar que a mãe deveria ter feito coisas diferentes, se comportado de maneira diferente, né? E quando a gente abre esse portal da mãe, gente, a gente tem que ir para um lugar de buscar entender que nós adultas temos uma história, né? E aí, olha pra tua história de vida, quantas relações frustradas você teve, quantas experiências sexuais ruins, já teve aborto, já foi rejeitada, já foi estuprada, abusada, já apanhou, já precisa perder um filho. Tudo isso que você viveu nessas dores profundas, porque são dores muito profundas isso para uma mulher. A sua mãe deve ter vivido coisas muito parecidas que ela nem te conta. A minha mãe não fala comigo sobre a vida dela. Sei muito pouco, mas eu reconheço nos detalhes, né? Essas minhas formações, esse meu caminho no autoconhecimento, esse meu caminho nas terapias, me levaram a reconhecer muita coisa sem as pessoas precisar falar em detalhes. Às vezes só de olhar, conversar um pouquinho, eu já sei onde está a tua dor. De te ouvir você falar algumas coisas, eu já sei localizar. Por quê? Porque é minha especialidade isso. Eu trabalho com isso. Então quando eu converso com a minha mãe sobre coisas rotineiras, eu pego nela dores que eu sei que ela viveu e que ela não fala. E olha que bênção, essa mãe muitas vezes protege a gente, não falando. Apesar de ela projetar muita coisa em nós e a gente carregar muitos padrões de comportamento dela, às vezes as coisas que a gente não sabe é uma proteção também, pra gente não repetir exatamente igual. Então, olha só, minha mãe teve aborto, minha irmã e eu, graças a Deus, não tive. Ah, que legal, que bom, graças a Deus, Simone, que você não passou por isso. Não sei se você já tem filhos, né? Mas a sua mãe, o fato dela ter um aborto é uma dor muito grande pra ela. Por mais que ela fale que não, que fale que está bem resolvida. Eu digo, nós estamos aqui tendo a oportunidade de trabalhar o autoconhecimento e olhar para nossas dores. As nossas mães muitas vezes não. Então elas vão passar a vida toda achando que é normal aquilo, que acontece, que faz parte. E que não pode doer, né? Não pode doer. E nesse negócio de não poder doer, a gente reprime as nossas emoções. E quantas emoções esse portal da mãe reprimiu? E quanta coisa que a gente julgou na nossa mãe está reprimido na gente. Está reprimido na gente. E a gente julga em algum nível. Então você vai falar, eu já olhei, olha de novo. Porque tem mais. A minha jornada foi assim, eu já caminhava há muito tempo no autoconhecimento quando eu me abri para o feminino, quando eu parei de rejeitar o feminino. Que foi quando muitas transformações profundas no meu interior aconteceram e na minha vida do lado de fora. Vivo coisas hoje que eu não vivia antes de ressignificar e curar o meu sagrado feminino. Exemplo, um relacionamento saudável, né? Saudável, eu vi que alguém escreveu aqui, ó, meu relacionamento foram com pessoas boas, mas eu sempre termino. Uma pessoa boa não significa que você vai ter um relacionamento saudável. A pessoa pode ser boa o quanto ela for, mas não significa que ela vai estar entregando pra você aquilo que você busca, aquilo que você merece, aquilo que você quer viver. E não é sobre a pessoa, é sobre a gente, é sempre sobre nós. Então uma relação ela só vai ser saudável, você só vai construir algo sólido com uma pessoa quando você estiver saudável com você, entende? Se você não tiver inteira em ti, pode aparecer a melhor pessoa do mundo, que você vai projetar nela as tuas dores, as tuas feridas, as tuas frustrações muitas vezes, e o pior de tudo é projetar as nossas expectativas nos outros. Que é aí que terminam coisas que poderiam ser boas, né? Que poderiam dar frutos melhores. Mas essa é a experiência, não existe culpa. São experiências, né? São questões muito profundas que a gente precisa olhar camada por camada. A Simone escreveu, eu acredito que ela me rejeitou por eu ter vindo após o aborto. De repente, conscientemente, não, Simone, mas pode ser que inconsciente. Como eu falei, as nossas mães, elas muitas vezes não tiveram a oportunidade de buscar esse autoconhecimento e olhar para as dores que nem nós estamos tendo aqui, porque a gente tem uma oportunidade. É uma bênção a gente poder olhar para nossas dores, buscar respostas nessas histórias para que a gente não passe isso para as nossas filhas, filhos, né? Encerrar em nós esse ciclo. Eu digo que todas as mulheres que me ouvem, e não somente a mim, mas
as muitas almas que estão por aí fazendo esse trabalho de regeneração, de ajuda no autoconhecimento na Terra, todas as pessoas que param para ouvir e começam essa busca, são pessoas que decidiram, antes mesmo de vir para cá, encerrar os ciclos aqui, nelas. Então, tudo aquilo que você foi projetado para você e que você repete, você está tomando consciência porque você escolheu fazer esse trabalho de olhar para dentro. Então, quanto antes você começar de verdade a dar esses mergulhos, e mais, gente, às vezes você já tá mergulhando, mas acho que já mergulhou, já fiz. Ah, mas eu já fiz. Ah, mas eu já conheço. Se ainda tá repetindo o ciclo é porque não chegou onde precisava. Não chegou no ponto chave da questão, que é lá na história, lá nos centênios passados. Não é a consciência que tem agora. Então, muitas das minhas alunas também, eu trago isso, né? Nos atendimentos que a gente faz, tanto no grupo quanto individual, a gente fala muito sobre isso. Que o quê? A questão não é aquilo que você... Aqui, vamos pegar a Simone, que tá conversando bastante aqui, interagindo, falar sobre isso. Às vezes, não é, Simone, o que você, adulta aqui, consciente, entende sobre esse processo, mas sim sobre o que a memória da tua criança, lá no 0 ao 7, 7 a 14, que são aspectos que estão no inconsciente, que são sombras. E que aí sim, quando a gente volta a investigar essa história, volta a fazer essas investigações mais profundas, a gente consegue acessar. Aí começam a emergir medos, começam a emergir lealdades, começa a emergir raiva, começa a emergir o desejo de vingança, que é quando você repete os padrões, quando você não se realiza, quando você não prospera, quando você não fica num relacionamento, quando você, entende? Tudo aquilo que você repete por lealdade mesmo. Pra, digamos assim, o meu sistema não teve isso, eu também não vou ter. Inconsciente, porque consciente você quer. Só que quem tá nesse inconsciente é a criança presa na história. E aí a gente precisa, mergulhar, né? Se entregar. Então, ó, acho que isso, deixa eu ver. Então, essa questão é muito profunda quando a gente fala de relacionamento, né? E aí você quer se relacionar com o outro. Acho que, não sei se deixa eu ver, teve uma outra menina aqui, deixa eu lembrar o nome. A Simone falou e também foi a Letícia, eu acho. Deixa eu ver. A Nath. Falou sobre o desafio dela ser relacionamentos amorosos, né? Por que muitas vezes esses relacionamentos amorosos, eles não dão certo? Ou você não conecta com esses relacionamentos que é pra dar certo? Porque você tá se conectando através das feridas. O teu campo tá emanando pro mundo as tuas dores. A gente não emana pro mundo aquilo que a gente é, aquilo que a gente quer. Corrigindo, não é o que você quer, é o que você é. E aí você tá muito machucado internamente, óbvio que inconsciente, não é uma camada que enxerga. E aí você vai tentando se relacionar na vida, buscando relações através dessas feridas, que muitas vezes é a projeção daquilo que faltou na relação com a mãe, a projeção daquilo que faltou na relação com o pai. Então você acaba buscando se conectar com parceiros que vão avivar ainda mais essas dores, porque faltou. E quando se fala da mãe, é aquilo que eu tava falando pra Simone. Para uma mulher, ela ser inteira nela e se conectar com um parceiro que também é inteiro e construir uma relação saudável de troca mútua, de dar e receber equilibrado, onde ninguém é pedincha, onde estão inteiros em si, contribuindo com o outro, e quando precisa de um espaço, se dá esse espaço, você precisa ser uma mulher inteira. Ser uma mulher que se ama, ser uma mulher que se respeita. E você só será isso quando você aceitar o primeiro feminino da sua vida em profundidade, que é sua mãe. E aí, gente, não é o aceitar da boca pra fora, é o aceitar do boca pra dentro. E aceitar da boca pra dentro é ressignificar a tua visão sobre amor, sobre relacionamento, sobre como uma mãe teria que ser, como que é o certo ser mãe. Tudo isso é ressignificação. E tem que ser leve. Quando você volta na memória, as coisas ficam leves. Não é desse lugar de chicote, de cobrança, de culpa, muitas vezes, que você acaba se culpando por não conseguir, às vezes, aceitar a mãe, ou por ainda ter uma raiva, por ainda ter pena, por ainda ter dó. Não existe sentimento pior pra você ter por uma pessoa do que sentir pena. Quando você sente pena por alguém, seja pela mãe ou por qualquer pessoa, você está dizendo que essa pessoa não tem capacidade de lidar com aquilo que Deus preparou para ela lidar. E quem somos nós
pra achar que Deus não sabe o que é melhor pra mim, pra você, pra mãe, pro pai. Aí quando a gente tem pena da história de alguém, a gente tá tirando o mérito dessa pessoa. E às vezes a gente tem pena da nossa mãe. E por lealdade, por consequência, você tem pena de você também. E quem tá na vítima não se empodera. Quem tá na vítima não se torna inteira. Quem tá na vítima não tem coragem de fazer mudanças, de dar passos. Porque se reconhece como pequena. Entende? Não tem como conquistar aquilo que você está buscando. Não tem como se sentir cheia a ponto de desfrutar com prazer da vida, daquilo que você tem. Aquilo que você já tem, porque você tem muito. Eu sempre falo, nós merecemos muito, merecemos dinheiro, merecemos estabilidade, merecemos conforto, merecemos viver sem pressão. Nós merecemos, eu e você que me ouve. A questão é que independentemente de como você está, você aprender a ser grato e entender que só de você estar com o celular assistindo uma live 1h da tarde, você tem bastante. E você não é uma vítima. Você é muito capaz de lidar com aquilo que está se manifestando na tua vida hoje como um problema. E aí volta. Primeiro portal mãe. Para você assumir essa força interna, essa coragem, assumir esse poder que é esse feminino que me escuta, que tá aí dentro, por mais que esteja adormecido, ele tá aí. Você tem que aprofundar nessas questões relacionadas à sua mãe, que são um espelho do que é você, em algum nível. Então você negando a sua mãe, você nega o primeiro referência de feminino e você nega você. E você não vai conseguir se relacionar com o outro nem com a vida se você não consegue reconhecer em você aquilo que você está buscando fora. Dá pra você aquilo que você está buscando fora. Faço terapia, hipnose e quando penso, agora vai, vejo que atraí um cara indisponível. Simone, escuta isso que eu tô te dizendo. Eu te falei, né? Eu tenho algumas caminhadas nas terapias. Eu tenho mais do que uma formação. Hoje eu trabalho com o meu carro-chefe, que é a Kundalini, né? Que eu recebi essa canalização dessa energia. Então é a mais poderosa que tem, por isso que eu utilizo ela pra tudo. Mas eu tenho formações terapêuticas. Estudei muito. Muita física quântica, estudei constelação, Theta Healing, né? Mentalidade, enfim, eu dei uma mergulhada no autoconhecimento muito profunda. E o que me levou pro próximo nível, que é quando eu estagnei, eu tava que nem você, fazia um pouco de tudo e de novo repetia ciclo, Mas eu penso, chegou uma hora que eu dizia, meu Deus, mas e agora? Já, de novo isso? De novo esse padrão de coisas, esse ciclo não vai embora. Cheguei a ficar braba com o universo. Não adianta a gente ficar brava com o universo, mas eu fiquei putaça lá com o que tava acontecendo na minha vida. E nesse lugar eu me rendi. Eu lembro que eu me ajoelhei. Eu chorei ajoelhada com a cara no chão. Lá em Passo Fundo, hoje eu moro em Florianópolis. Lá em Passo Fundo, chorei com a cara no chão pra Deus, dizendo que eu não aguentava mais, porque eu já tinha caminhado tanto. E eu ainda tava estagnada nos mesmos padrões de relacionamento, no mesmo padrão de financeiro. Não conseguia bater aquele teto. E não conseguia nem desfrutar do que eu tinha. Porque eu sentia um vazio. Eu sentia um vazio dentro de mim. E eu já buscava eu já trabalhava com a espiritualidade, gente. Minha mediunidade já estava aberta, eu já estava servindo o mundo com isso, com esse canal aqui. E eu sentia vazia. E foi quando eu entendi que as polaridades energéticas dentro de mim, Yin e Yang, estavam desequilibradas e eu estava totalmente desconectada da minha essência, que é o feminino. E foi quando, depois de eu chorar muito, que Deus começou a me trazer pessoas, informações sobre sagrado feminino. E eu ainda resisti, eu não fui, eu fiquei brigando contra adentrar esse mundo de me curar através do sagrado feminino, que é uma nova camada, é uma oitava acima. Você vai olhar para muitos termos que você já olhou na sua vida até hoje, mas você vai olhar através da polaridade da tua essência, que é um lugar onde você não se chicoteia, você não se cobra, você se respeita, você se ama no processo, né? Então o que acontece? Quando eu parei de resistir ao meu feminino, foi quando eu consegui curar em mim feridas nesse nível de aceitação, de aceitar quem eu sou, de aceitar a minha personalidade, aceitar a minha essência. E foi quando eu me empoderei e quebrei ciclos, quebrei padrões. Só que precisa de muita coragem. E assim,
Não acreditem em sequer uma palavra que eu falo. Eu falo isso toda live. Quem me acompanhar vai escutar eu falando. Não é para acreditar no que eu tô dizendo. É para você fazer o teu teste. Porque quando você experiencia, você entende o que eu tô falando. Não adianta eu ficar aqui contando a minha história para instigar vocês a ter fé, que é aquela fé que não te leva a lugar nenhum. Mas a fé que vai te mover é quando você faz a tua experiência, você dá o passo e se arrisca nesse novo, busca ajuda, busca os meios de você adentrar esse mundo. E aí você vê a tua vida mudar. Que aí se torna, em vez de ser a fé do conhecimento, é a fé da entrega e confiança, porque você sabe que muda. Essa é a diferença de quem avança. Então o salto que você está buscando dar na vida hoje requer que você pare de resistir ao feminino. E para parar de resistir ao feminino, você tem que abrir esses portais. Curar mãe, pai e Deus. E aí a gente começa, hoje eu tô falando sobre mãe, vou falar somente sobre mãe. Na quarta-feira a gente vai entrar na historinha do pai. E aí vocês vão ver uma outra camada dessa dor, a outra camada desse relacionamento que não sai, desse padrão que repete, que é tudo, é uma rede, é uma teia, gente, uma teia, que tá tudo conectado. Tudo conectado. Não tem como olhar só para uma coisa, tem que olhar para as outras. E quando a gente abre cada portal, a gente vai adentrando mais ramificações. Né? Eu vou falar, essa semana eu vou falar só sobre isso. Hoje, quarta e sexta. Meio-dia e 15, meio-dia e 20 é o horário que eu entro. Deixa eu ver o que o pessoal colocou, que eu vi que colocaram, né? Tá, falou sobre as terapias. Ali, Simone, já falei, né? Ó, Letícia, quando estou mal com minha mãe, fico bem com meu marido. E vice-versa. Não consigo ficar bem com os dois ou com o mundo. Vivo brigando, não suporto mais. Olha que interessante, Letícia. Você percebe que quando você tá bem com um, o outro não flui. Quando você tá bem com o outro, um não flui. Qual é a programação? O que tá dentro de você que não deixa você ter plenitude e realização? Ó, meninas, se quiserem entender em profundidade isso, olhar para essas dores, escreve feminino aqui e participa do meu processo seletivo. É gratuito, você não vai gastar nada, você só vai ter um tempo comigo da gente conversar e aprofundar nas tuas dores se tu for selecionada. É uma consultoria para você entender o porquê que quando você briga com a mãe, você tá bem com o marido. O porquê que quando você briga com o marido, você fica bem com a mãe. O que em você está em desarmonia dentro que não te deixa você ter as duas relações inteiras e saudáveis, que é o que você precisa para viver bem, para fluir, para desfrutar da vida, muitas vezes para sentir prazer. Quantas mulheres hoje não conseguem, não se permitem sentir prazer? E de modo geral, não somente prazer fisiológico, da sexual, esse é muito importante. E esse está atrelado com o prazer da vida, do desfrute da vida, que está relacionado com dores dessa mãe, com lealdades, que você não tem consciência. Enquanto você não tiver consciência, você não tem oportunidade de curar. Então, para ter a oportunidade de curar, você precisa entender em profundidade, saber mais. Eu quero te convidar a vir comigo, a participar desse processo seletivo, porque de repente você, vindo aqui, você consegue entender uma camada a mais daquilo que você precisa curar. E se fizer sentido, você pode escolher caminhar comigo ou não, mas isso é independente. Você vai ter consciência, você vai ter clareza nesse encontro, tá bom? Ó, Natália, uma sensação horrível de nadar e morrer na praia. Estou bem nessa fase. Muitas mulheres, Natália, estão cansadas. Eu escuto assim, parece que eu tô no deserto a vida toda e eu não enxergo a água. Tá esperando a miração. Isso cansa. E esse cansaço também vem dessa polaridade invertida que você provavelmente está. Porque se você está com dificuldade de se conectar com um relacionamento saudável, como você falou antes, você está vivendo um desequilíbrio, uma desarmonia energética interna, que linka com esses portais, gente, porque não tem, como eu falei, é uma teia, não tem separação. É uma teia, uma ramificação, não tem separação. Então você precisa olhar camada por camada. E quando a gente está nessa fase onde a gente está, o cansaço, ele vem muito desse desequilíbrio energético. Que não é, como eu falei, quando eu falo feminino e masculino, quando eu falo energia yin e yang, não é fora. Não significa que você é uma mulher masculina. Significa que a tua energia dentro está na polaridade oposta da tua essência e por isso você se comporta de algumas maneiras diante da vida e do outro, e isso faz você estar cansada de sempre estar repetindo os mesmos ciclos.
E essa resistência a olhar para esse feminino faz você continuar repetindo esses ciclos. E enquanto você não pare de resistir, não queira olhar para isso, eu sinto em falar que vai continuar igual. É hora de quebrar padrão. É hora de fazer diferente, ó. 13 e 13, gente. É hora de quebrar padrão. Anota aí, como que eu quebro esse padrão? Porque é 13 e 13. Se você continuar fazendo as mesmas escolhas, você vai continuar caminhando no mesmo caminho. E isso que você está buscando requer um passo de coragem, requer fé, mas a fé da experiência, não a fé do conhecimento. A fé da entrega. E requer uma autorresponsabilidade, uma escolha constante, uma decisão. Então, às vezes, você precisa tomar uma decisão agora. Qual é essa decisão? O que está disponível para você agora? Né? Ó, estou vendendo minha casa para ir morar para Florianópolis. Meu sonho. Ah, que delícia. Vem, Simone, você vai adorar. Sempre me conecto com pessoas de Santa Catarina. Minha hipnóloga de BC. Olha só que legal. Você vai adorar morar aqui. Você vai adorar morar aqui de verdade. É incrível, é outra vibe. Venha pra cá. Eu perguntei ao tarô por que não tá dando certo com pessoas que tô conhecendo. E saiu uma carta que falou que tem o bloqueio na energia feminina. É o que eu tô dizendo. O bloqueio na energia feminina, gente, ele tá relacionado ao desequilíbrio energético, tá? Você tá na polaridade oposta. E esse bloqueio, que quando a gente fala em bloqueio, a gente fala de resistência. Inconsciente, obviamente, que ninguém vai estar resistindo a algo que precisa conscientemente. Mas essa resistência inconsciente tua gera um bloqueio, que só vai ser trabalhado e liberado quando você decidir dar esse passo. E começar, um dos portais que a gente abre dentro desse caminho, como eu falei, é a mãe. E assim, na minha história, se vocês quiserem enrolar no meu feed depois lá e assistir algumas lives minhas, tem muito conteúdo ali que falo sobre isso. Uma das habilidades que eu desenvolvi foi a de dar passos sem enxergar, né? Porque às vezes a gente fica esperando tudo tá pronto, tudo tá alinhado, tá mais favorável, né? A vida não tem nenhum problema pra gente cuidar e olhar pra gente se priorizar. Só que enquanto você ficar esperando a oportunidade ideal, o cenário ideal, você vai continuar se sentindo nesse lugar, frustrada, não se relacionando bem, não se aceitando, não se amando, não desfrutando, não sentindo prazer. Em pedaços, uma mulher fragmentada. Uma mulher, quando ela não aceita a mãe, ela não aceita 50% daquilo que ela é. Quando em algum nível ela tem alguma camada da mãe bloqueada, que é a camada desse feminino bloqueada, ela é uma mulher que está fragmentada. E uma mulher fragmentada vai receber tudo da vida fragmentado. Metade, vários pedaços às vezes, que são várias carnes que a gente tem solta por aí. E o feminino, ele faz você fazer assim, ó. Você pegar todos esses caquinhos e fazer assim, ó. E se tornar uma mulher inteira. De um lugar aonde você só vai se beneficiar, porque você vai estar na tua essência. Você vai aprender a se amar, você vai aprender a se relacionar com você vai aprender a se priorizar, você vai aprender a dizer não, você vai aprender a colocar limites, você vai aprender a se curar, reconhecer o quão sagrada você é. E desse lugar que a vida, ela, ó, desabrocha aquilo que você está buscando. Então, enquanto você continuar fazendo só as mesmas coisas, você vai continuar vivendo a mesma coisa. Lembra, é uma teia. São vários pontos que têm que ser conectados para que esse desbloqueio dessa energia flua. Vários. Por isso que quando você fica fazendo comendo uma fatia de cada sabor de pizza, você vai continuar perdida. Você precisa de algo que faça assim com você. Assim. É isso que o despertar de Shakti representa. Isso. Tornar você inteira. Te ensinar a se relacionar contigo. E desse lugar, se relacionar com o dinheiro, com o parceiro, com o prazer, com o desfrute, com a mãe, com o pai, com tudo. Com a vida. Ó, vamos olhar aqui. Eu fiz isso, vendi minha loja em janeiro pra cuidar de mim. Olha que legal! Boa, arrasou. Muito bem. Isso aí, então, deusas, eu quero deixar aqui como não sei quem é de Florianópolis. Tem alguém de Florianópolis na live? Sim? Não? Responde pra mim aqui no chat se tem alguém de Floripa.
E hoje eu também quero convidar vocês, que eu deixei lá nos meus stories uma caixinha de perguntas sobre a Kundalini. A Kundalini, ela ajuda muito nesse processo do feminino, viu, gente? É assim, ó, incrível. Então deem uma conferida lá, que eu tô deixando algumas curiosidades, algumas respostas. Se você tiver alguma dúvida também pergunta. Por quê? Porque dia 22, agora sábado, eu vou ter 2 horários com 6 vagas de ativação de Kundalini presencial aqui em Floripa, tá? Pra quem é de Florianópolis. Um dos horários acho que já não tem mais, tem só o outro. Então, se você quiser ter a oportunidade, também quiser conhecer, quiser desbloquear camadas do teu ser, né? Ter essa oportunidade de acessar essa energia que é tão transformadora, nesse sábado vai ter ativação presencial. Então, ó, a Narima é daqui de Floripa. Deusa, tá convidada, se você quiser adentrar nesse processo, né, nessa terapia e vir receber, vai ser ativação em grupo. Está convidadíssima, me chama depois no direct que eu te explico como funciona. Ela é uma energia que ela desbloqueia em profundidade a tua energia vital, a energia mais transformadora que tem em você. E ela te traz pro consciente dores, traumas, medos e bloqueios que você nem sabia que você tinha, e ela libera do teu campo. Então, ou seja, um tratamento espiritual energético completo, onde você dá um salto, com certeza, na sua vida depois de entrar em contato com ela. E também as deusas, dia 25, estarei facilitando gratuitamente uma cura do útero com a Irmandade das Rosas. Se você quer receber acesso ao grupo para você participar e receber no dia 25 gratuitamente, estar no Zoom com as mulheres, onde eu vou conduzir essa cura, basta você escrever útero aqui no chat que você vai receber lá no seu direct o link do grupo. É só acessar que você estará com a gente, tá? Esse movimento do dia 25 ele é gratuito, tá? Então é só você entrar lá e participar, escrever útero aqui no chat e entrar no grupo que você vai receber essa oportunidade de olhar para esse feminino. Por que eu falo isso? Nosso útero, gente, é o portal do sagrado feminino. É o que a gente primeiro trabalha dentro desse feminino. Então, para você curar o teu feminino, você tem que começar a curar o teu útero. E é curar essa energia dentro de você, esse sagrado. Então, dia 25 estarei fazendo esse movimento gratuito, somente para mulheres, numa sala fechada no Zoom. Basta você escrever útero aqui, receber acesso ao link lá do grupo e vir lá participar com a gente, tá bom? E para quem é fora de Floripa, dia 3/3, portalzão, estarei conduzindo uma sessão de ativação de Kundalini online, tá bom? Daqui uns dias eu vou abrir as vendas, então se você também quer ter essa oportunidade, fica o convite pro dia 3/3 receber no online. Lá no meu feed tem os depoimentos, tem relatos, tem os vídeos que mostram como é esse trabalho online, pra você ver como as pessoas recebem a energia, a ativação de qualquer forma, e é muito transformadora, é muito rápido, gente. Convido vocês a conferir, a estudar um pouquinho sobre, começar a se abrir, ainda mais se você sente que você tá bloqueada em um lugar que não tá saindo. Essa energia, ela é um start pra você, tipo assim, conseguir muitas vezes acessar a coragem, tomar as decisões que... Andressa, eu já sei que eu preciso, eu não consigo tomar uma decisão, eu não consigo agir, eu tenho medo de arriscar, eu espero tá tudo pronto. Tá faltando em você coragem de reconhecer a tua grandeza mesmo. E essa energia, ela te coloca em contato com aquilo que não tá deixando você assumir esse poder, tá bom? Então aí, ó, é isso aí, deuses, escrevam útero aqui que vocês vão receber. Se por acaso não chegar, tem um post lá no meu feed falando sobre isso, é só escrever útero lá que você recebe, mas já é pra estar no teu direct, tá? O robozinho já deve ter mandado lá. Hoje é isso, deusas, quarta-feira, mesmo horário, vou estar falando sobre o pai. Então, convido vocês a estarem comigo, 12h20, no máximo 12h30 eu tô entrando, pra gente conversar aqui e falar sobre esse portal, é um compromisso. E na sexta-feira eu vou falar sobre o último tema, que é Deus, dentro desse caminho todo. Tá bom? Então, um beijo. Obrigada por vocês que estiveram aqui. Desejo muito boa sorte para quem vai participar do processo seletivo. Eu tenho 3 vagas por semana, às vezes não é nessa semana, é na outra, mas eu te mando uma mensagem pra gente conversar. E quem vai assistir gravado vai ter as mesmas oportunidades. Só escrever feminino aqui, só escrever útero aqui. E se quiser saber mais sobre a Kundalini, é só escrever Kundalini aqui também, que eu te chamo pra gente conversar. Um beijo, uma ótima semana, que a deusa ilumine o seu caminho, ilumine a sua resistência desse feminino para que você se lambuze, se deleite na tua essência e viva a plenitude que você está buscando, tá bom, deusa? Até mais!